Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu completo uma semana que estou fazendo a prática do livro O Milagre da Manhã e decidi compartilhar com vocês um pouquinho dessa experiência e de como está sendo esse desafio para mim. Para quem não conhece, O Milagre da Manhã ele é um livro que foi escrito pelo Hal Elrod e ele traz alguns métodos e técnicas para que você consiga alcançar níveis de sucesso extraordinários na sua vida, tanto pessoal quanto profissional, superando aí suas limitações, seus medos, você, sabe, se superando. E tudo isso antes das 8 horas da manhã. Alguns famosos praticam algumas das coisas que ele cita no livro, como Will Smith, Jim Carrey, Oprah, entre outros. E bom, gente, tudo consiste, nessa coisa que eu falei, de você fazer algumas atividades, criar uma rotina antes das 8 horas da manhã. E aí tudo isso porque ele defende que as primeiras horas do seu dia influenciam diretamente como vai ser o restante dele. O que eu acho que é uma grande verdade. Porque pensa, pelo menos eu, nos domingos, em família, almoço, acordava tarde, já não tinha uma certa disposição para fazer as coisas e consequentemente o meu dia inteiro era um dia sem disposição, um dia de não fazer nada, digamos assim. Então, dias que eu acordava mais tarde, que eu ia procrastinando a minha vida, digamos assim, eu acabava que eu ia procrastinando o resto do dia também, acabava que eu não fazia nada e eu ficava insatisfeita, bolada, digamos assim, comigo mesma. E aí, logo no começo já entrou uma questão, que fica um pouquinho complicada, você tem que fazer algumas coisas, uma rotina antes das 8 horas da manhã. Eu dei o meu primeiro suspirado aí, porque eu sempre estudei à noite, meu ensino médio foi noturno, minha faculdade, derivados, então eu não me considerava uma pessoa diurna. Então eu tinha um ápice, digamos assim, na minha cabeça da minha produtividade à noite. Então eu sempre fui aquela pessoa que dormia tarde, o mais cedo que eu dormia seria 00:30, 1h. E consequentemente você tem que fazer algumas coisas antes das 8, não é legal que você durma esse horário. Então, isso foi a primeira coisa que eu fiquei meio, poxa vida, hein, Mas outra coisa que ele fala muito no livro é que a gente deve se atentar não a isso. Nosso psicológico é meio louco, Então, se eu vou pensando e falando que eu não sou uma pessoa de acordar cedo, eu consequentemente não vou conseguir acordar cedo. Mas quando a gente torna isso algo que a gente gosta, algo prazeroso, isso acaba virando uma realidade. Então vamos lá, gente. O livro, ele sugere uma rotina aí de 6 passos que é intitulada de Salvadores de Vida. A ordem que as coisas são feitas, você pode personalizar de acordo com o que é melhor e mais fácil para você. Então, a primeira delas seria o silêncio, que é uma prática onde você pode meditar, orar, ter momentos de gratidão, fazer uma respiração profunda. Então você tira um tempinho da sua manhã para realizar esse silêncio. E essa prática automaticamente vai ajudar a reduzir os níveis de estresse do seu corpo, deixar sua manhã já começando de uma maneira mais calma e traz uma clareza mental surreal. O segundo salvador de vida, digamos assim, seriam as afirmações. Então, as afirmações, elas permitem que você projete e desenvolva o estado mental que você precisa para se tornar a pessoa que você deseja ser. Então, você afirma frases positivas sobre você mesmo, eu sou X coisa, que consequentemente, por estar ouvindo isso, a gente vai meio que se tornando isso. É claro que eu tô tentando explicar de uma maneira bem simplificada, mas no livro tem tudo muito, muito detalhado. E aí então vem as visualizações, que é basicamente o processo aí de você imaginar o que você deseja, quem você quer ser, o que você deseja possuir, como você gostaria de ter o seu futuro. É um ensaio mental onde consequentemente torna muito mais claro os caminhos para você chegar naquele momento, naquele desejo, naquele isso, naquele aquilo. E aí para você estar fazendo as visualizações, você pode tanto fazer um vision board, que é um quadro com coisas que você deseja, ou ter uma pasta no Pinterest, ou simplesmente fechar o olho e deixar a imaginação preencher você. Próximo salvador de vida é o exercício. Sim, gente, logo pela manhã fazer um exercício físico. É óbvio os benefícios do exercício físico no nosso cotidiano
Ele aumenta os nossos níveis de energia, a nossa disposição, a nossa saúde, né? Por consequência, ele faz bem para tudo, né? Manter o nosso corpo em movimento. Ele não poderia deixar de fazer parte desse bonde dos salvadores. Em penúltimo vem a leitura, que é uma prática que estimula o nosso cérebro, a criatividade, alivia o estresse. E agora, por último, a escrita, que ajuda a trazer mais clareza em vários aspectos da nossa vida, quando a gente coloca as coisas para fora de uma maneira diferente. E outro ponto que eu acho importante estar compartilhando com vocês é que essa é a segunda vez que eu tô lendo esse livro. A primeira vez eu era um pouco mais nova e eu acredito que eu não estava tão preparada para essas mudanças, rotina, e não tinha uma dedicação, né, tão plena. Mas agora, vamos ver, né, eu vou estar compartilhando aí com vocês. Eu sinto que eu tenho isso como objetivo, é algo que eu estou fazendo com o meu coração. Mas o que eu senti na leitura foi que os primeiros capítulos eles acabam ficando um pouco cansativos, porque o autor faz muitos links externos, então a cada parágrafo quase ele tá mandando você ir para o site do livro, mandando você ir para tal lugar, e isso acaba que cansa. Mesmo assim, a leitura, a história e tudo mais é algo que te prende e vai te deixando estimulado e querendo saber, fala logo o que você fez para mudar a sua vida. Mas é um livro muito, muito legal. No final aí do Salvadores de Vida, eles propõem um desafio de 30 dias para você estar mudando os seus hábitos e melhorando vários aspectos da sua vida. E esse desafio que eu decidi fazer. Então, hoje eu vou compartilhar com vocês a minha experiência, né, dessa primeira semana. Confesso que eu tentei gravar em formato de vlog, conversando com vocês diariamente, mas teve alguns dias que eu não consegui gravar por algumas coisinhas que eu vou estar comentando aqui com vocês. Como eu falei, tô na primeira semana. Como que foi pra mim essa experiência? Primeiro dia eu acordei sem despertador, eu estava muito empolgada, aquela coisa de novidade que ele fala no livro de você acordar como se fosse Natal. Eu queria experimentar esses benefícios, então eu acordei assim, animadaça, pronta para o meu dia, e fiz a ordem que eu realizei a prática foi silêncio, afirmação, visualização, leitura, escrita e exercício. Deixei o exercício por último, que eu gosto de tomar banho de manhã, então aí eu já fazia exercício, tomava banho e ia pro dia. Então o primeiro dia foi um dia muito assim, de euforia, muito vamos lá. Na prática do silêncio, comecei com a meditação, fiz meditação guiada. Para isso eu usei um aplicativo que chama Meditopia. Ele tem algumas meditações gratuitas, que são as que eu tô fazendo no caso, e aí tô fazendo as dele. Logo de antemão já aviso que eu achava que meditação não seria algo pra mim, por achar e considerar algo que a pessoa precisava ser zen nível hard para conseguir, mas tenho gostado muito e tem me acalmado de uma maneira surreal nas minhas manhãs. Na questão de afirmação e visualização, logo de cara já aviso vocês que acho que os dois tópicos que eu tenho mais dificuldade, eu ainda não consigo olhar para o espelho e falar comigo, né, que as afirmações devem ser ditas em voz alta, coisas e frases do tipo, você é merecedor, você é capaz. Eu ainda me sinto um pouquinho estranha falando essas coisas, mas seguimos tentando. Na parte das visualizações, a mesma coisa. Eu tentei fazer um vision board no Pinterest e aí eu fico observando, só que a minha cabeça ainda não está focando muito em mim, no meu lado daquelas imagens. Eu ainda tô vendo as outras coisas. Então, não, isso é uma foto no Pinterest. Não, isso é uma visualização que eu quero no meu futuro. Mas eu tô tentando adaptar e testando outras maneiras que ainda não sei, ainda não tô sentindo firmeza, mas vou compartilhando com vocês. Aí entramos na leitura. Uma coisa que tem me ajudado muito na leitura foi que nessa quarentena eu adquiri um Kindle. Eu tenho facilitado essa questão da leitura. Eu tenho lido 3 vezes ao dia e eu acho que essa questão do milagre da manhã tem me ajudado muito a fazer da leitura um hábito. Então, de manhã, no meu milagre da manhã, eu leio livros de desenvolvimento pessoal. Então, eu tenho uma série de PDFs no meu Kindle de alguns livros. Eu tô aproveitando para ler eles. O que eu tô lendo agora é o Seja Foda, que é bem legal, bem show de bola. Então, enfim, é esse livro que eu tô lendo agora de manhã. De tarde e à noite eu leio outros títulos. Mas leitura tá sendo um processo bem ok.
Na escrita, no primeiro dia de prática, eu tentei escrever um diário, mas não estava fluindo, não sabia direito o que colocar, o que não colocar e ficava, não sei, não estava fluindo de uma maneira legal para mim. E aí eu comecei a escrever num diário que chama 5 minutos por dia. Lá tem uma frase inspiradora, motivacional no começo de cada folha e tem espaços pré-destinados para alguma coisa. Então, tem um espaço que é sou grato, você coloca 3 coisas. O que tornaria o dia de hoje fantástico, se eu não me engano, você coloca mais 3 coisas. E o último tópico é basicamente de afirmações sobre você. Então dá pra fazer um combinho de 2 salvadores de vida com esse livro. Ele também tem um espaço para você escrever à noite, mas confesso que a minha prioridade é escrever nele de manhã. Não são todas as noites que eu lembro, mas o fato de ter uma coisa que eu preciso escrever em cada pedacinho facilitou a escrita pra mim. Então eu sei que eu tenho que escrever minha gratidão, coisas que tornariam um dia fantástico e algumas afirmações sobre mim. Então isso deixou mais fácil o processo de escrita. E aí chegamos nos exercícios. Como eu compartilhei no meu Instagram, né, eu tava com uma crença meio limitante também, que exercício eu precisaria estar fazendo algo relacionado à musculação, um treino de alto impacto, então sair correndo, escada, volta, não sei o que, levantar peso, agachamento, abdominal. E aí eu tava meio que me forçando a fazer essas coisas, o que não tava sendo algo confortável, não tava sendo um momento tão proveitoso. E aí eu comecei a procurar outras coisas que eu poderia estar fazendo nesse tempo, né, dos exercícios. E no 5º dia eu decidi fazer uma aula de yoga. Vou deixar aqui no box o canal que eu tenho pegado as aulinhas de yoga. E eu fiquei assustadíssima, gente. Porque a prática, né, que o Hall fala que realiza no livro e não tava levando muita fé, assim como a meditação, só que foi algo que eu me identifiquei muito, não é um exercício de, digamos que, alto impacto. Tô ainda fazendo aulas de iniciante, porque não tenho toda a flexibilidade, toda a experiência do mundo, mas eu tenho gostado bastante, me identifiquei, tanto que até puxei minha mãe para estar fazendo aí junto comigo. Em resumo, a primeira semana foi muito difícil de levantar, o acordar, abrir os olhos antes das 8, né, entre 6h30 e 7 horas, era ok, só que o processo de sair da cama que foi realmente complicado. Até o 6º dia, né, até ontem foi difícil, hoje confesso que foi um pouquinho mais prático, o despertador tocou, levantei e não voltei pra cama e foi já uma vitória, mas o levantar realmente é muito complicado. Eu passei a deixar a minha janela fechada, só o vidro, para entrar a luz do sol e eu ia acordando já também, então acho que isso acabou me ajudando. E as práticas, né, como eu falei de cada uma pra vocês, eu fui meio que adaptando a cada dia pra ver o que tava funcionando e o que não tava. Ainda tô no processo de adaptação com essa questão de afirmação e visualização, mas eu acredito, né, que vou me adaptar. Mas a experiência na questão de produtividade, eu senti que as minhas ideias relacionadas ao meu trabalho, minha vida profissional, fluíram de uma maneira mais, não sei, gente, apareceu muito mais coisa na minha cabeça. O meu dia pareceu que não faltavam mais horas, que antes eu gostava de fazer várias coisas, só que não dava tempo. De uma lista de 5 coisas básicas que eu queria fazer, eu conseguia fazer 1h30. Então eu consegui realmente realizar coisas que eu estava me propondo a fazer no dia. Então pareceu que ele estava um pouquinho mais longo. E tanto que na manhã, no período, né, da manhã, eu consegui enfiar um monte de coisa que antes eu não colocava, porque eu estava acomodada em acordar um pouco mais tarde. Acho que esse negócio de quarentena também colabora com isso. Mas assim, nessa primeira semana, o que resume é dificuldade em acordar, porém produtividade durante o dia. Mas é claro que primeiro e segundo dia tive sono à tarde, então foi algo que eu falei, não vou dormir à tarde para eu ter sono mais cedo. Então eu tô ainda me adaptando a essa rotina. Bom, gente, essa foi a minha experiência com a primeira semana praticando o Milagre da Manhã. Semana que vem eu volto para atualizar vocês. Deixa aqui nos comentários se vocês preferem esse vídeo mais conversado ou se vocês querem que eu faça tipo um vlog de cada dia. Beijinhos e até a próxima!